Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo do curso de Cálculo Zero. Então, só inicialmente gostaria de passar umas informações a respeito do material que a gente está usando, né? Houve algumas queixas a respeito do material do CEDERJ, de fato, dando uma olhada, ele é um material meio denso, né, na leitura, e a gente já estava anexando esses materiais aqui, né, extras, material 3, 4, 5, né, e outros que eu vou adicionar. Nas últimas aulas a gente falou basicamente o conteúdo que está aqui no material 3 sobre funções elementares e material 4 sobre transformações de gráficos, né? A gente vai falar mais sobre eles hoje também. Mas estou adicionando uma parte do livro de cálculo 1 do James Stewart. Tá? Eu selecionei páginas aqui que podem nos ajudar. Eu vou colocar esse arquivo lá no nosso sala de aula. Antes tarde do que nunca, eu incluí aqui essa parte do livro que faz um chamado teste de verificação, né? Eu peço que vocês tentem fazer, reservem um tempinho para fazer, para ver em que posição mais ou menos de conhecimento vocês estão, né? Nesse teste ele tem algumas questõezinhas gerais, né, sobre álgebra, né, expressões algébricas, simplificações, sobre geometria analítica, alguma coisa que a gente já viu, coisas que foram vistas no ensino médio, né? Talvez você não esteja com a memória tão boa sobre isso, né? Mas vale a pena você dar uma refrescada e ver até que ponto você está sabendo esse conteúdo, né? Também sobre funções, que são outras coisas que a gente vai ver, mas coisas que em geral são vistas no ensino médio e seria interessante você se posicionar aí para ver em que nível você está, né? Ele sugere que você faça esses testes e ele indica aqui algumas referências dentro do próprio livro que você pode consultar para reforçar cada um desses tópicos, né? Então, por exemplo, ele se refere aqui às seções 1.1 até 1.3 do livro, caso você tenha dificuldades ou queira se aprofundar mais no conteúdo de funções. São conteúdos que eu coloquei aqui nesse livro, tá? Eu coloquei esse arquivinho aqui, eu tentei fazer um índice com links aqui, ó. Você clicando aqui, você vai direto para os testes de verificação, né? Aí tem esse capítulo inicial aqui, ele faz um apanhado geral sobre funções, coisas que a gente está falando, né? Funções elementares. Aqui, por exemplo, você clica aqui, ó, modelos, uma lista de funções essenciais, que é basicamente o que a gente vai estar falando hoje aí, né? Exemplos básicos de funções, para a gente ter exemplos para aplicar e fazer um estudo, né? Então ele começa aqui, por exemplo, as funções lineares, depois ele passa para as funções polinomiais, né? Os exemplos mais familiares de funções que a gente vai estudar, potências. Então é um materialzinho bem curto que eu acho que vale como referência paralela aí para a gente. E ele está bem mais direto ao ponto do que o livro do CEDERJ, né? Como a gente falou numa aula de exercício, o livro do CEDERJ ele conta muita história, ele é mais voltado para o curso lá, EAD, né? Então eu vou colocar, até coloquei lá na nossa página da disciplina, que vamos deixar o livro do CEDERJ mais como referência posterior, né? Referência complementar. E nesse livro aqui você vê que tem vários exercícios, né? Cada tópico tem exercícios, né? Tem diversos exercícios que você pode estar tentando fazer. E lá no final tem depois vocês brincam aqui nesse arquivo, né? Lá no final tem exercícios, funções inversa e logaritmo. A gente vai ter uma sessão que vai falar disso, né? Mas você pode usar esse material aqui como apoio, né? A exponencial, a função exponencial, você clica aqui, ele explica como é que constrói a função exponencial, com um expoente qualquer, propriedades do exponencial. E aí no final da sessão você tem exercícios, isso que é bacana, né? Você tem os exercícios, que é a sessão 1.5, por exemplo. E aí lá no índice de novo, voltando para o índice, você tem aqui no finalzinho, eu incluí aqui esse índice que é do livro todo, né? Mas claro, a gente só está interessado na parte ali inicial, do capítulo 1 de funções e modelos, né? O resto aqui é conteúdo de cálculo 1 que vocês vão ver futuramente na disciplina de cálculo 1. Né? Então circulei em vermelho o que nos interessa. E aqui, ó, por exemplo, resposta para os exercícios ímpares, você pode achar as respostas desses exercícios de apoio.
Ah, claro, né? Como eu falei lá no início, quando você vai nos testes de verificação, ele te recomenda, né, caso você tenha dificuldade e queira relembrar alguns tópicos, você pode ir no apêndice correspondente de álgebra, de geometria analítica, né? Os apêndices B e C te ajudariam a relembrar coisas de geometria analítica. Então você clica aqui nos apêndices, ó, você tem vários tópicos relacionados com esses conteúdos básicos, né? Geometria analítica. Ele vai falar aqui, por exemplo, das coordenadas no plano, coisa que a gente viu em aula anterior, também é uma boa referência, que é a representação geométrica de regiões planas dadas algebricamente, distância entre pontos, que a gente viu também, né? Retas, né? Fala do coeficiente angular. Então é uma referenciazinha bem direta ao ponto que eu acho que pode ser até mais fácil para a gente se referenciar. Tá? Então eu vou estar colocando essa referência na página e vocês dão uma consultada mais tarde. Ok? Bom, então vamos continuar aqui o nosso estudo da disciplina. Né? A gente vinha falando de definição de funções, né? Condições para um determinado gráfico ser uma função, representar uma função. Mas claro, para a gente ter um estudo mais prático do conceito de função, a gente tem que ter funções elementares com as quais a gente já saiba trabalhar, né? Então vamos basicamente dar um início aí a alguns exemplos de funções elementares, né? Que a gente precisa conhecer para construir novos exemplos de funções. O exemplo mais básico é a função que a gente chama de afim, que a gente já falou, né? Uma função dessa forma, ax mais b, com a e b constantes. Uma função com esse tipo a gente já viu que o gráfico de uma função com essa expressão aqui é uma reta. Essa equação y igual a x mais b, ela está exatamente no formato de uma equação de reta que a gente chamou de não vertical. Né? Esse coeficiente a, que aparece aqui na frente, é o que a gente chama de coeficiente angular. A gente viu lá atrás que ele tem esse significado geométrico. Né? Ele é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Né? Então, quer dizer, quando esse a é positivo, significa que essa tangente é positiva. Para a tangente dar positivo, o ângulo tem que ser agudo, né? Tem que ter uma aparência como está nesse desenho aqui. Né? Então, A positivo significa que a reta está crescendo, né? Quer dizer, quando o x aumenta, o y também aumenta. Né? Quando esse A é negativo, a tangente do ângulo, portanto, é negativa, então se trata de um ângulo obtuso. Então a reta tem esse formato, ela está decrescendo. Quando o x aumenta, o y correspondente diminui. Né? Então foi o resuminho que eu incluí aqui. Então quando o a da equação da função afim é positivo, a função é crescente. Quando a é negativo, a função é decrescente. Né? Eu não incluí aqui, mas é evidente que se o a for zero, o x vai cancelar aqui, a função vai ficar constante igual a b. Então você vai ter uma reta paralela ao eixo x na altura b. Né? Não incluí aqui, no caso, a igual a zero, mas é evidente. Certo? Outra informação importante sobre a função afim é a raiz. Né? A raiz seria o ponto onde a reta intersecta o eixo x. Então você faria y igual a zero aqui na equação, isola o x, você vai ver que o x tem que ser dado por menos b sobre a. Né? Então esse pontinho onde a reta cruza é justamente o pontinho de abscissa menos b sobre a. Então você, conhecendo a função, tendo essa expressão, você já sabe que ela tem o gráfico uma reta. Você sabe se ela cresce ou decresce, dependendo do sinal do coeficiente. Você sabe o ponto onde ela intersecta o eixo x, que seria menos b sobre a. Você sabe também o ponto onde ela intersecta o eixo y, que basta fazer x igual a zero aqui na equação. Você vai ter y igual a b. Né? Então, esse termo livre, a gente já tinha visto, ele representa a ordenada do ponto de interseção com o eixo y. Né? Então, você tem várias informações evidentes sobre um gráfico de uma função afim. Então, é uma função bastante conhecida, as suas informações. Outra coisa que a função afim, esse conhecimento sobre o gráfico da função nos permite é entender o sinal que a função assume. Né? Quando que o valor que a função assume é positivo ou negativo. Uma vez que você sabe o comportamento da função, o gráfico dela como sendo uma reta, né? Você consegue ver quando que o gráfico está totalmente para cima do eixo x e quando está para baixo do eixo x, que é justamente o que te diz o sinal da função. Né? Então, se o teu a, que representa lá o coeficiente angular da função, for positivo, você sabe que o gráfico vai ter uma aparência assim crescente.
Portanto, para esse lado da direita do ponto menos b sobre a função é positiva. Para o lado esquerdo, a função é negativa. Então você sabe que se o x for maior do que menos b sobre a função vai ser positiva, né? Aqui eu não acrescentei, mas se o x for menor que menos b sobre a função vai ser negativa. Isso no caso em que o a for positivo. Se o a for negativo, né, o coeficiente angular negativo, a função vai ter, o gráfico vai ter uma aparência assim decrescente. Portanto, antes do menos b sobre a função é positiva, né? Então, se o x for menor que menos b sobre a, o f de x é maior que zero. E, naturalmente, se o x for maior do que o menos b sobre a função vai ser negativa. Então, é uma função da qual você tem muita informação, né? A função afim. Okay? Você sabe o formato do gráfico, você sabe raízes, você sabe informação sobre sinal, sobre crescimento, etc. Okay? Então, aqui um exemplo bem básico. Pega a função 3x menos 8, uma função afim, né? Tá com aquela cara, a igual a 3, b igual a menos 8. O teu a, que é a tangente do ângulo formado com o eixo x pelo gráfico, é 3, é um número positivo, portanto a função cresce. Então a aparência do gráfico é uma reta que cresce, assim, né? Anula onde? Igual a zero, resolve, x vai ser 8 sobre 3. Então ela vai passar aqui na abscissa 8 sobre 3, vai anular a função, se o x for 8 sobre 3. Como ela tem esse comportamento, você sabe que se o x que você botar aqui dentro for um número maior que 8 sobre 3, o resultado dessa conta vai ser positivo. Então se o x for maior do que 8 sobre 3, a função é maior que zero. Se o x for menor que 8 sobre 3, a função é menor que zero. A gente vai ver que em diversas situações é muito importante você conhecer o sinal que a função assume, né? Por exemplo, na determinação do domínio de uma função, às vezes se a função for uma raiz, se a função fosse a raiz quadrada disso aqui, por exemplo, né? Imagine que f fosse raiz quadrada disso. Para a raiz quadrada ser definida, o valor que aparece ali dentro da raiz tem que ser positivo. Então você teria que determinar para que valores de x 3x menos 8 é maior ou igual a zero, né? Então seria importante você fazer esse estudo de sinal aqui. Ok? Então aqui temos um desenho aproximado do gráfico dessa função. A gente já sabe que é uma reta, vai passar por x igual a 8 sobre 3 aqui, que é a sua raiz, e quando o x for zero, o termo livre aqui é menos 8, então ela vai passar lá no y menos 8. Então, você já sabe dois pontos por onde a reta passa, você tem uma aparência desse gráfico. Bom, como questionaram numa aula de exercício, acho também bem importante a gente conhecer um outro exemplo bem básico de função, a chamada função quadrática, que é aquela função que a gente viu no ensino médio, função de segundo grau também, chamada de função de segundo grau, né? É uma função que tem essa aparência, a vezes x quadrado mais bx mais c, quer dizer, é um polinômio de grau 2 na variável x. Para ser de grau 2, para ser quadrática, esse termo aqui não pode se anular, então você considera o a diferente de zero. Ok? Bom, vocês lembram lá do ensino médio, né, talvez nunca tenha sido verificado, que o gráfico de uma função com esse tipo é sempre uma parábola. A gente viu em aulas anteriores por que é uma parábola, né? Que você completando o quadrado nessa expressão aqui, você chega na forma reduzida de uma parábola, né? Foi o que a gente definiu nas aulas de cônicas lá atrás. O que mais que a gente viu? A gente viu que o sinal desse coeficiente aqui te diz se a parábola está voltada para cima ou para baixo, né? Quando esse coeficiente aqui é positivo, isso aqui é uma parábola que tem curvatura assim para cima, né? A concavidade para cima. Se o a for negativo, a concavidade é para baixo. Então você já tem uma informação sobre o gráfico, né? O gráfico vai ter, a aparência do gráfico vai ser uma dessas duas, de acordo com o sinal do coeficiente que aparece aqui na frente. Outra coisa que é importante você determinar a respeito do gráfico de uma função é onde ele intersecta o eixo x, ou seja, quais são as raízes dessa função. As raízes seria você igualar a zero, né? A interseção com o eixo x é fazer y igual a zero. Então você buscaria as raízes fazendo isso aqui igual a zero, né? Uma maneira de você obter isso aí seria completando o quadrado, né? Eu fiz aqui a demonstração passo a passo, você não precisa dar muita atenção a isso, mas aqui está o passo a passo, completando o quadrado nessa expressão, né? Lembra? Quadrado primeiro, mais duas, isso quer que isso aqui seja duas vezes o x vezes alguém, então tem que ser 2x vezes b sobre 2a para dar o b sobre a. Aliás, inicialmente eu coloquei o a em evidência aqui, né? Presta atenção, coloquei o a em evidência aqui,
por isso ficou dividido por a aqui e aqui. Agora eu vou completar o quadrado aqui, ó, né? Vai ficar 2 vezes primeiro pelo segundo, então o segundo é b sobre 2a. Então eu tenho que somar o quadrado dele. Para não mudar nada, eu subtraio o quadrado dele, e aí eu tinha o c sobre a que mantenho lá para não mudar a expressão. Aqui apareceu o quadrado, né? X mais 2a ao quadrado. Aí menos essa expressão, que se você tirar o mínimo aqui, vai aparecer o famoso delta, né? O discriminante da equação de segundo grau. B ao quadrado sobre b ao quadrado menos 4ac. Okay? Como eu quero que isso aqui seja zero, eu quero descobrir as raízes, então isso aqui igual a zero significa que isso aqui é igual ao delta sobre 4a ao quadrado. Né? Tiro raiz dos dois lados, então x mais b sobre 2a vai ser mais ou menos a raiz desse negócio aqui. Isso aqui no fundo está te dando uma dedução da famosa fórmula de Bhaskara. Né? Então os x que anulam a função quadrática são dados por essa expressão que é a nossa fórmula de Bhaskara. Para isso aqui fazer sentido, né, para você ter raízes reais, você tem que estar tirando a raiz quadrada de um número não negativo aqui. Certo? Então você tem aqui 3 situações possíveis. Né? Quando o teu delta é maior que zero, aqui vai aparecer a raiz quadrada de um número positivo, isso aqui vai dar um número positivo. Como você está incluindo mais ou menos, isso aqui vai te levar a 2 raízes reais distintas. Então se o delta, que é o discriminante, for maior que zero, você tem 2 raízes distintas. Se o delta for zero, aqui vai dar raiz de zero é zero. Você vai estar somando ou subtraindo zero, não vai mudar nada. Então você tem uma única raiz, que nesse caso vai ser menos b sobre 2a. Se o delta for negativo, significa que aqui não faz sentido. Isso aqui não é um número real, ou seja, a função não tem uma raiz real. A parábola não intersecta o eixo x. Ok? Beleza? Então você está vendo que quando você bate o olho numa equação, numa função, e ela tem uma expressão do tipo quadrático, você já sabe duas coisas. Você sabe que o formato do gráfico é uma parábola, vai ser voltado para cima ou para baixo, de acordo com o sinal do coeficiente A. Você tem que calcular o discriminante dessa função de segundo grau, que é o b quadrado menos 4ac. E aí o sinal desse discriminante, né, o valor, a comparação dele com zero, vai te dizer se ele intersecta uma ou nenhuma vez o eixo x. Então, ao completar quadrado, a gente reescreveu a nossa função dessa forma aqui. Ó, né? Aqui a gente está provando que o gráfico é de fato uma parábola. Quando você isola aqui esse y agora, passa esse termo aqui, vamos chamar esse termo aqui de y0, né? Vou passar ele para cá, vai ficar y menos y0, né? O y0 vai ser menos delta sobre 4a, e aqui eu tenho uma constante multiplicada por x menos essa outra constante. Né? Então se eu chamar o que está aqui dentro de x0 e isso aqui de y0, eu estou reescrevendo a equação nesse formato aqui. Ó. Isso aqui foi o que a gente viu ser a equação de uma parábola, a equação reduzida de uma parábola. Né? Então, de fato, o gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Okay? Aqui a gente já vai ver que, escrevendo nesse formato reduzido aqui, você tem informação sobre o vértice da parábola também. Né? Porque se o A for positivo, aqui você vai estar sempre somando uma coisa maior ou igual a zero. Então, essa parcela, essa soma vai ser sempre maior do que essa parcela. Né? O y é essa coisa aqui, mais isso aqui. Então, quando o A for positivo, isso aqui vai ser positivo. Então essa soma toda vai ser sempre maior do que esse termo. Então a tua função está atingindo um mínimo. Né? Que faz sentido porque o A positivo significa que a parábola é voltada para cima. Né? Enfim, essa escrita da função na forma com quadrado completado, ela te dá boas informações também sobre o mínimo ou máximo que a parábola assume. Okay? Então aqui está como que é feito o estudo do sinal também de uma função quadrática, né? Como você sabe que o comportamento do gráfico ou é uma parábola para cima ou para baixo, você analisa cada um dos casos. Né? Se o coeficiente líder lá da parábola, da equação da função for positivo, você sabe que a aparência é essa aqui, uma parábola voltada para cima. Então você tem uma dessas 3 situações aqui, né? Que é dependendo do sinal do discriminante. Quando o discriminante é maior que zero, a gente sabe que a função tem 2 raízes, ou seja, a parábola está intersectando o eixo x aqui, ó, em 2 pontos. Ou seja, então entre esses 2 pontos, como a parábola vai descer, aqui embaixo ela vai assumir sinal negativo e evidentemente para valores menores que a primeira raiz e maiores que a segunda raiz, a função vai estar para cima. Então o y correspondente vai ser positivo. Então fica bem determinado um estudo do sinal da função
quadrática nessa situação. Nas outras situações é a mesma coisa, né? Só prestar atenção. Se o delta, o discriminante, for zero, a parábola vai intersectar o eixo num único ponto. Então ela nunca vai descer, ela vai ser sempre positiva, exceto exatamente na raiz, que é onde ela se anula. Certo? E se o discriminante for negativo, a gente sabe que a parábola não intersecta o eixo x, e uma vez que ela está voltada para cima, ela está sempre positiva, ela nunca vai passar para baixo e nem vai intersectar o eixo x. Então, numa situação de discriminante negativo, a função é sempre positiva. Análise semelhante quando o coeficiente líder ali, o a, é negativo. Quando o a é negativo, a gente já viu que a parábola é voltada para baixo. Então você tem uma análise semelhante, dependendo de cada um dos casos do discriminante. Quando o discriminante é positivo, a gente sabe que tem duas raízes, você sabe que a parábola é voltada para baixo, então entre as duas raízes ela vai ter que passar para cima do eixo x. Então você tem a região onde ela é positiva e negativa aqui para baixo e para cima, respectivamente, das duas raízes. A mesma coisa aqui no caso discriminante zero, né? Que como ela vai ter uma única raiz e é voltada para baixo, ela nunca vai passar para cima, então ela é sempre negativa, exceto na raiz, onde ela se anula. E se o discriminante for negativo, a parábola, a função quadrática nessa situação vai ser sempre negativa, porque a parábola é sempre voltada para baixo e não intersecta o eixo x. Então, duas funções das quais a gente sabe muita informação, né? A função afim e a função quadrática. A gente sabe determinar raízes, determinar o comportamento do gráfico, determinar esse ponto de máximo aqui, a gente sabe determinar, certo? Então, são informações bastante relevantes. Um exemplo bem simples aqui, pega essa função aqui, 2x² menos 3x menos 2. Primeira coisa que você olha, o coeficiente a é 2, é positivo. Então você já sabe que por ser uma função quadrática, o gráfico é uma parábola, o coeficiente sendo maior que 2, ela é voltada para cima. Vamos determinar as raízes. Para determinar as raízes, começa pelo discriminante. b², então 9, né, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é menos 2. Aqui a continha. Faz essa conta, o delta deu 25, que é maior que zero. Então você vai ter duas raízes. Aplica a fórmula de Bhaskara, menos b, né? Sempre cuidado com o sinal, né? Note que o b é menos 3, então menos b vai dar menos 3, que dá mais 3. Então vai ficar 3 mais ou menos a raiz do delta, que vai dar 5, sobre 2a, o a é 2, então sobre 4. Fazendo essas contas, para o menos vai dar 3 menos 5, que é menos 2, sobre 4, menos meio. Quando for mais aqui, vai ficar 3 mais 5, que é 8, sobre 4, 2. Então as duas raízes são menos meio e 2. Então isso já te permite fazer um estudo do sinal dessa função quadrática. Você sabe que o gráfico é uma parábola voltada para cima, vai se anular aqui no menos meio, que é a menor das raízes, e no 2. Então você já sabe que como ela vai passar por baixo aqui entre esses dois valores, a função é negativa. O que eu quero dizer com uma função é negativa entre esses dois valores? Se eu pegar um x entre menos meio e 2 e calcular f desse valor, vai dar negativo. Né? Por exemplo, pega o x igual a 1 aqui. Né? Vou pegar aqui x igual a 1, x igual a 1. X igual a 1 está por aqui, né? É um valor aqui no meio. Calcula f de 1. O que vai dar f de 1? A função é 2x² menos 3x menos 2. Né? Então eu vou ter 2 vezes 1 ao quadrado menos 3x, né? Então 3 vezes 1 menos 2. Menos 2. Então eu vou ter 2 menos 3 menos 1 com menos 1 menos 3, que é um número negativo. Então por isso o gráfico aqui já está, o gráfico está te mostrando, né? A imagem está vindo aqui para baixo. Beleza? Se você pegar um valor aqui para cima, por exemplo 3, e calcular f de 3, vai dar um número lá para cima, um número positivo. Se você pegar um número aqui para baixo, por exemplo menos 1, calcular f de menos 1, o valor vai dar positivo. Isso que eu quero dizer com o estudo do sinal. Né? Vamos lá aqui, para não poluir o nosso desenho. Então, essa análise aqui te permite localizar os pontos que fazem a função ficar negativa e positiva. Então a função é positiva se o x for menor do que menos meio ou maior do que 2, e a função é negativa se o x estiver entre menos meio e 2.
Se o x for exatamente menos meio e 2, a função é zero. Né? Não acrescentei aqui, mas você podia incluir. Né? F de x igual a zero se o x for menos meio ou x igual a 2. Beleza? O vértice você pode usar a fórmula, né? A fórmula do vértice, como a gente viu aqui, ó, né? Quando que essa, se eu escrever essa função aqui no formato reduzido, eu vou ter que, qual foi a nossa, só um instante, o telefone tocar no meio da gravação é brincadeira, né? Bom, retornando aqui, o formato reduzido nosso aqui, ó, foi esse aqui, ó, y igual a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a. Vamos fazer aqui y igual a, né, o a é 2, vezes x mais b sobre 2a. Ó. B sobre 2a vai dar menos 3 quartos. Né? Menos 3 sobre 4 ao quadrado. Né? De novo aqui, ó, x mais b sobre 2a, né? Mais b sobre 2a, então ficava menos 3 sobre 4, menos delta sobre 4a. O delta deu 5, né? Então menos delta deu 5, aliás, o delta deu 25, perdão, né? O delta deu 25 sobre 4 vezes a, o a é 2, então aqui vai dar 8, certo? Então, se você completasse o quadrado na tua função, você chegaria nessa expressão. O que você está concluindo aqui? Ó? Eu tenho menos 25 oitavos somado com essa parcela, que é sempre positiva. Então essa coisa aqui vai ser sempre maior ou igual a menos 25 sobre 8. Né? Então o menor valor que a função y assume é menos 25 sobre 8. Seria aqui no vértice da parábola. Né? Qual é a coordenada x do vértice? É a coordenada que faz isso aqui se anular para dar justamente o menos 25 sobre 8. Ou seja, é menos 3. Aqui tem que ser mais, né? É menos 3. Não, tá certo, perdão. Estava certo. É 3 sobre 4. Então aqui está no 3 sobre 4. Você completando o quadrado na equação, da maneira como a gente vinha fazendo, você ia chegar nessa expressão aqui. Né? Então você concluiria que a coordenada x que faz atingir o valor mínimo é o 3 sobre 4, que é o vértice aqui da parábola. Então, 3 sobre 4 veio parar aqui no y menos 25 sobre 8. Então você vê, você tem informações conhecidas sobre essa função. Né? Por ela estar com o formato da parábola para cima, ela vai ter que atingir um mínimo. O mínimo é atingido justamente no vértice dessa parábola. Aqui é o nosso desenho. Né? Uma outra informação que está escondida aqui é onde que é o intersecto o eixo y. É a mesma coisa. Se você está procurando a interseção com o eixo y, você tem que fazer x igual a zero. Né? Fazendo x igual a zero na equação, 0, 0, menos 2. Então vai passar lá na altura menos 2, que foi essa que a gente desenhou aqui. Né? Aqui seria o y do vértice. Né? Aqui um outro exemplo. Pega essa função quadrática. O que acontece com essa função aqui agora? O coeficiente líder aqui é negativo, menos 4. Então você tem uma concavidade para baixo, vai atingir um máximo aqui, certo? Vamos procurar as raízes. Quando você tenta calcular as raízes, você faz o delta lá, b quadrado, então menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é outro menos 4, vezes o c, que é menos 5. Você vai ver que vai dar um número negativo. Se o delta deu negativo, não tem como tirar a raiz do delta, então você não tem raízes reais para essa função quadrática. Então a parábola não intersecta o eixo x. Então é simples você fazer essa análise agora. Né? É uma parábola que você já sabe que está voltada para baixo, o eixo x vai estar aqui, ela não pode intersectar o eixo x, então ela vai passar aqui por baixo. Então o gráfico da função vai estar sempre para baixo do eixo x, então o y correspondente vai ser sempre negativo. Então essa função aqui é sempre negativa. Ok? Aqui aqui está a análise de sinal. Uma maneira de você chegar a essa conclusão seria também você completar o quadrado nessa expressão aqui. Né? Completa o quadrado nessa expressão aqui, ó, segue esses passos. Né?
Vou colocar um sinal negativo em evidência. 4x² é 2x², né? Então eu quero 2x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é o próprio 2x vezes o segundo. Para esse 2 vezes o primeiro pelo segundo dá o 4x, o segundo tem que ser 1. Né? Então eu vou somar o quadrado de 1 e subtrair para não mudar nada, e mantenho 5 somado lá. Aqui apareceu o quadrado, né, que é 2x mais 1 ao quadrado, mais 4. Está expandindo o sinal negativo aqui agora, né? A minha função pode ser dada por menos 2x mais 1 ao quadrado menos 4. Aqui que eu tenho aqui nessa situação? Eu tenho menos 4 subtraído de uma coisa que é sempre maior ou igual a zero. Então eu estou sempre tirando alguma coisa da minha função. Portanto, isso aqui vai ser sempre menor ou igual que menos 4. Então nesse caso a função está atingindo o máximo. E você já sabia porque você sabe que o gráfico é voltado para baixo. Então tem que atingir um máximo aqui. Essa função é quadrática, uma parábola o gráfico dela. Né? Quando que vai dar menos 4? Quando anular isso aqui. Então com isso você acha o vértice. Né? O máximo vai ser, o máximo que a função assume vai estar aqui nessa constante, ao completar o quadrado. Né? E o vértice vai ser quando 2x mais 1 for zero, ou seja, quando x for menos meio. Então essa análisezinha com a expressão com o quadrado completado te permite achar as coordenadas do vértice. Então isso permite a gente obter o vértice da parábola. E o esboço fica dado aproximadamente assim, né? A parábola voltada para baixo. Você sabe aqui que o vértice foi atingido aqui no máximo, foi atingido com x igual a menos meio. O máximo deu menos 4, né? Vamos fazer essa análise aqui escrevendo a expressão com o quadrado completado, né? E esse ponto de interseção aqui você acha fazendo x igual a zero na equação, né? X igual a zero aqui você vai ter y igual a menos 5. Então você tem um esboço bem aproximado e uma informação bastante avançada sobre a função quadrática. Um outro modelo de função que a gente usa bastante é o chamado módulo, né? O módulo de uma função. Primeiramente vamos lembrar aqui do módulo de um número. Né? Como é que eu calculo o módulo de um número A? Esse módulo vai ser o próprio número se ele já for um número positivo, ou zero, né? E vai ser menos ele se o número for negativo. Né? O efeito de você fazer isso aqui é tirar o sinal do número. Isso aqui é um módulo no fundo é um número sem sinal. Né? Então se o número já é positivo, ele já está sem sinal. Né? Então não tem o que fazer. Se o número for negativo, para tirar o sinal dele, você multiplica ele por menos 1 e o sinal muda. Né? Por isso essa definição. Então com essa definição você poderia considerar o módulo de uma função. Né? Vou calcular o módulo da função f. O módulo dessa função f vai ser a própria função quando ela for maior que zero. É aplicar essa definição, né? E vai ser menos a função se a função for negativa. O efeito disso no gráfico é o seguinte, né? Eu desenhei aqui, tentei desenhar paralelamente aqui as duas, um desenho genérico de um gráfico. Eu pego um gráfico de uma função f de x, que eu desenhei azul, né? Então você vê aqui ó, que nessas regiões aqui a função veio para baixo do eixo x. Né? Então aqui ela ficou negativa. Aqui ela ficou negativa. Aqui o gráfico está para cima, então a função é positiva. Então se você for tomar um módulo de f aqui, vai ser a própria f, né? Porque o módulo de um número positivo é o próprio número. Então o módulo vai estar aqui. Agora quando você chegar aqui, ela vai ficar negativa. Então pegar o módulo desse valor seria refletivo, seria multiplicar por menos 1. Então você vai pegar o mesmo tamanho aqui, você vai jogar para cima. Então você está fazendo um reflexo do gráfico em relação ao eixo x nas partes negativas. Né? Então o gráfico da função módulo seria simplesmente você pegar essas partes negativas aqui e refletir para cima do eixo x, como se o x fosse um espelho, o eixo x fosse um espelho. Né? Então o gráfico da função módulo ficaria esse traçado que eu fiz aqui em vermelho. Né? Aqui, claro, eu estou compreendendo esse vermelho como sendo sobreposto ao azul. Né? Aqui o gráfico da função f não mudou, mudou apenas aqui. Então tomar um módulo, como eu estou dizendo aqui, resulta numa reflexão da parte negativa do gráfico em relação ao eixo x, né? Como se o eixo x fosse um espelho aqui dessa parte negativa. Vou fazer uma análise aqui, por exemplo, do sinal dessa funçãozinha aqui, ó, 9 menos módulo de 2x menos 1. Então vamos olhar primeiramente o gráfico dessa função 2x menos 1 aqui. 2x menos 1, o módulo, eu estou pegando o módulo da função afim 2x menos 1. Né? Bom, a função afim 2x menos 1 a gente sabe que o gráfico é uma reta
que vai se anular onde? Vai se anular onde isso aqui dá zero, x igual a meio, vai se anular no meio. Ela é uma reta que cresce porque o coeficiente dela é 2, é positivo. Então você sabe que se o x for maior que meio, a função está para cima, o gráfico está para cima, a função é positiva. Para baixo de meio ela é negativa. Então se eu tomar o módulo da função 2x menos 1, tomar o módulo desses valores aqui não vai mudar nada. Então aqui continua a mesma coisa, aqui eu teria que refletir o gráfico aqui, né? Então o gráfico da função módulo ficaria isso aqui, né? Então isso aqui está dizendo o seguinte, a função módulo, se o x for maior que meio, o módulo de 2x menos 1 continua sendo 2x menos 1. Agora o módulo de 2x menos 1 para os valores de x menores que meio já vai ser menos a expressão 2x menos 1, né? Porque aqui ela é negativa. Então a função módulo de 2x menos 1, ó, para valores de x menores que meio ela é dada na verdade por isso aqui. E para valores de x maiores que meio ela continua sendo 2x menos 1. Né? A nossa função g de x ela era 9 menos módulo de 2x menos 1. Então a função g de x também vai ter duas expressões, dependendo da posição do x. Se o x for menor do que meio, 9 menos o módulo vai ser 9 menos isso aqui. Vai ser 9 menos 1 menos 2x. Fazendo essa conta vai ser 2x mais 8. Se o x estiver acima de meio, o módulo de 2x menos 1 vai ser agora 2x menos 1. Então 9 menos módulo de 2x menos 1 vai ser 9 menos 2x menos 1. Fazendo a conta aqui vai ser 10 menos 2x. Portanto a função g, que é essa aqui, ela vai ter duas expressões possíveis. Se o x estiver menor que meio, vai ser 2x mais 8. Se o x for maior ou igual a meio, vai ser 10 menos 2x. A sua pergunta é, quando que vamos fazer, por exemplo, a análise e ver quando que ela é não negativa, quando que o g de x é maior ou igual a zero. Então vamos fazer dois passos. Vamos pegar o primeiro caso, os valores de x aqui menores que meio. Para essa função aqui ser maior ou igual a zero, o que precisa acontecer? Resolve aqui, né? Passa o 8 para o lado de lá e divide tudo por 2. O x tem que ser maior ou igual que menos 4. Só que nesse caso o x também tinha que ser menor que meio. Então para essa situação aqui, para a função ser maior ou igual a zero, eu preciso que o x esteja maior ou igual que menos 4 e menor que meio. Está aqui. O outro caso da função g seria os valores maiores ou iguais a meio. Então se o x for maior ou igual a meio, quando que o g de x é maior ou igual a zero? Bom, para x maior ou igual a meio, o g de x passa a ser 10 menos 2x. Então eu preciso ver quando que o g de x, que é 10 menos 2x, fica maior ou igual a zero. Então isolo o x aqui, né? Vai ficar 2x, passa o 2x para o lado de cá, vai ficar 2x, né? Menor ou igual a 10. Divide tudo por 2, eu vou ter x menor ou igual a 5 nesse caso. Só que aqui eu tinha que ter também x maior ou igual a meio. Então eu tenho que ter x entre meio e 5. Então para que a função g de x seja maior ou igual a zero, eu preciso que o x esteja nessa faixa e nessa. Então juntando os dois aqui, eu preciso que o x vá de menos 4 até 5. Essa seria a nossa função. O nosso estudo de sinal, né, para essa função. Uma outra maneira seria você desenhar o gráfico, né? Desenhar o gráfico da função 9 menos 2x menos 1. Para isso eu peço que vocês deem uma lida no material, no material 4. Eu gostaria que vocês lessem, principalmente aqui, esse conteúdo aqui que fala das transformações de um gráfico. O que acontece com o gráfico de uma função quando você soma uma constante à expressão da função, né, que ele está falando, você translada o gráfico para cima, né? Se você somar 10 ao gráfico, você está subindo o nível y. Né? Aqui, ó. Se o gráfico é esse, você somou 2, você está subindo 2 unidades no gráfico. Se você subtrair 2, você está descendo 2 unidades. Né? Se você somar uma unidade à variável, ao invés de somar na função, você está deslocando para a direita ou para a esquerda. Né? Então peço que vocês deem uma lida aqui, principalmente nessas páginas aqui até essa parte da compressão e alongamento aqui, ó. E até a página 7. Okay? Daqui a pouco a gente vai falar aqui dessas outras funções aqui. Então para isso você precisaria dar uma lida nessa parte da transformação do gráfico.
Aí você desenharia esse gráfico aqui, né, da função g igual a 9 menos módulo de 2x menos 1, né? Que o gráfico do módulo você já viu, é esse. Fazer menos o módulo seria você refletir esse gráfico para baixo. E aí depois você teria que somar 9, então você deslocaria isso aqui 9 unidades para cima, né? Então ficaria um gráfico mais ou menos assim, assim e assim, 9 unidades. Aqui você estaria subindo. Faça isso aí depois nas suas anotações, né? Estaria subindo aqui, deixa eu ver aqui, outra cor aqui, ó, daqui até aqui, ó, 9 unidades, certo? Então você precisaria achar esse valor e esse aqui para saber quando que a função ficou acima do eixo x, né? Para você estar procurando aqui quando que a função dá maior do que zero. Bom, fazendo essa análise de gráfico, você veria que essas constantes aqui são essas que a gente obteve aqui, ó, menos 4 e 5. Então você veria que o gráfico começaria aqui no menos 4 até o 5. Fazendo essa construção do gráfico por meio das transformações, né, você veria que a função g está acima do eixo x se o x está entre menos 4 e 5. Aqui a gente fez uma demonstração algébrica, uma análise algébrica do sinal da função. Okay? Então, você tem essas duas possibilidades, né? Você fazer uma análise algébrica ou uma análise gráfica do sinal. Se para essas funções que a gente está lidando, elementares, que a gente conhece o formato do gráfico, a análise gráfica ajuda bastante. Agora, tem funções que desenhar o gráfico não é tão simples, então você precisaria apelar para uma análise algébrica. Um outro exemplo de situação na qual o estudo do sinal é importante, pega essa funçãozinha aqui, essa função aqui, vamos ver para que valores de x isso aí faz sentido, ou seja, vamos determinar o domínio dessa função e posteriormente o gráfico. Bom, para determinar o domínio, você está procurando os valores de x para os quais essa função faça sentido. Então, como você está extraindo na raiz quadrada aqui, o que aparece aqui dentro não pode ser negativo. Então, para você ter um valor de x no domínio dessa função, você tem que ter a expressão ali dentro maior ou igual a zero. Então, você tem que fazer essa análise de sinal aí para determinar o domínio. Certo? Vou fazer isso aqui, ou joga tudo para o outro lado, né, para eliminar esse sinal negativo aqui, que em geral a gente prefere olhar para a função quadrática sem sinal negativo, basta passar para o outro lado, ou multiplicar por menos 1 aqui, né? Ao multiplicar por menos 1 a desigualdade inverte. Bom, aí você está procurando para que valores de x a função quadrática dada por essa expressão fica menor ou igual a zero, ou seja, quando que a parábola passa para baixo do eixo x. Bom, então isso aqui é uma parábola, está voltada para cima, né? O coeficiente aqui é 1, ó. Coeficiente 1 aqui na frente, ó. Opa. Vou mudar a cor aqui. Coeficiente 1 aqui, né? Então a parábola está voltada para cima. Para saber onde que intersecta o eixo, os eixos, eu preciso achar as raízes, né? Para achar onde que a parábola vai cortar o eixo. Resolve lá pela forma de Bhaskara, você vai ver que as raízes são menos 3 e 1. Então a menor raiz é menos 3, a maior é 1. O gráfico você já sabe que é uma parábola voltada para cima, então a análise de sinal está nesse desenho aqui, né? Então entre menos 3 e 1, a função quadrática fica negativa, que é o que a gente queria, né? Menor ou igual a zero. Note que pode ser zero porque eu posso extrair a raiz quadrada de zero, não tem problema, né? Se a função fosse, por exemplo, 2 sobre essa mesma raiz aí, né? Raiz de 3 menos 2x menos x ao quadrado, né? Uma restrição de domínio de uma expressão dessa seria o que está aqui dentro não pode ser negativo, mas também não pode ser zero porque agora está no denominador, eu não posso dividir por zero, né? Então o teu problema aqui seria menor estritamente do que zero, não poderia ser zero, tá? Ok? Mas nesse caso específico aqui poderia ser zero, então por isso eu coloquei menor ou igual a zero. Então os pontos do domínio aqui são os pontos que fazem a função quadrática ficar menor ou igual a zero. A gente já viu pelo estudo do sinal que seriam os x que estão aqui no meio, ou seja, x entre menos 3 e 1.
Então o domínio é um intervalo que vai de menos 3 até 1. Próxima pergunta é qual o gráfico dessa função? Do jeito que está aí, não é nenhuma função familiar para a gente, né? Não é afim, não é quadrático. Aparece ali uma função quadrática, mas com essa raiz aqui está atrapalhando um pouco a gente. O que você faz aqui? Vamos passar tudo para o mesmo lado e vamos tentar sumir com essa raiz quadrada, elevando ao quadrado. Então passei o 3 para o lado do y menos 3, igual a raiz. Aí agora eu venho aqui e elevo os dois lados ao quadrado. Então elevando ao quadrado aqui eu vou ter y menos 3 ao quadrado, igual ao que está lá dentro. 3 menos 2x menos x quadrado. Agora eu vou tentar reescrever essa expressão aqui de uma maneira melhor, mais familiar para a gente. Vou passar tudo para o mesmo lado. Mais x quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. E vou completar quadrado. Acho que essa técnica de completar quadrado é bem interessante para a gente, para nos facilitar algumas conclusões. Então para completar esse quadrado aqui, eu preciso somar 1, para virar x mais 1 ao quadrado. Então eu vou somar 1 e para não mudar nada eu subtraio 1 da expressão. Então aqui vai aparecer o meu quadrado perfeito, que é x mais 1 ao quadrado. Y menos 3 ao quadrado já estava. Aí apareceu agora menos 1, menos 3, menos 4, que eu passo para o outro lado, fica mais 4. Então a equação que apareceu aqui foi a equação de uma circunferência de centro no ponto menos 1 e 3, e raio 2. Claro, você pode dizer, mas uma circunferência a gente já viu lá na aula anterior que não é o gráfico de uma função, certo? Não é o gráfico, mas uma parte da circunferência é um gráfico, né? Se eu pegar a circunferência inteira não é o gráfico porque o que verte da reta vertical, né? Porém, se eu pegar só a parte de cima ou a parte de baixo, aí é um gráfico, né? O que a gente está concluindo aqui é o seguinte, se a função tem essa expressão, o gráfico dessa função, quando você fez essa análise aqui, o gráfico faz parte dessa circunferência. Então, o gráfico dessa função é uma parte dessa circunferência. Aí resta você saber se é a parte de cima ou de baixo, né? Bom, como você viu aqui que o y é 3 mais a raiz, então o y está sempre acima de 3, ele é sempre 3 mais alguma coisa, né? O 3 é justamente a coordenada do centro da circunferência. Então, como o y tem que estar para cima de 3, é 3 mais a raiz, então você está falando da parte de cima da circunferência. Então esse seria o teu gráfico. Okay? O domínio da função é de menos 3 até 1, se você notar. Esse ponto aqui era o centro, né? Era menos 1 e 3. Esse aqui é o centro da circunferência. Então os valores de x correspondentes, começa aqui o raio é 2, né? O raio é 2, então você vai diminuir 2 unidades aqui. Você vai estar aqui, esse pontinho aqui, ele tem a abscissa dele é menos 3. Né? E o ponto máximo aqui vai ser o centro menos 1. Você vai somar 2 no raio aqui. Menos 1 com 2, 1. Então, você vai estar no x máximo aqui, 1, que era justamente o nosso domínio que a gente tinha visto, menos 3 até 1. Se aqui fosse menos, você estaria falando, na verdade, da parte de baixo da circunferência. Então, o gráfico seria 3 menos raiz, né, de 3 menos 2x menos x ao quadrado. Né? O gráfico dessa outra aqui, y igual a isso, seria essa parte de baixo aqui, certo? Com mais aqui é a parte de cima aqui. Tudo bem? Um outro exemplo bem simplesinho. Pega aqui essa função meio raiz de x mais 2. Porque essa raiz aqui, novamente, não é nenhuma das duas funções elementares que a gente começou a estudar. Vamos começar vendo qual que é o domínio dessa função. Novamente, você tem uma raiz quadrada. Para isso aqui está bem definido, o que está aparecendo ali dentro não pode ser negativo. Então você precisa que x mais 2 seja maior ou igual a 0. Né? Então você precisa que x seja maior que menos 2. Ou pensa que o gráfico do que está aqui dentro é uma reta, né? Crescente, porque o x é o coeficiente que é 1, né? Se anula no menos 2. Certo? Então você quer que isso aqui seja maior que 0, você quer estar desse lado. Você quer que o x seja maior ou igual a menos 2. Então o domínio dessa função, para isso aqui fazer sentido, x tem que ser maior ou igual a menos 2, ou seja, o domínio é esse intervalo. Qual o gráfico dessa função? Bom, faz o mesmo argumento anterior, né? Passa o 2 aqui, eleva ao quadrado, você vai concluir que x mais 2 é 4y ao quadrado.
Isso aqui é novamente uma equação conhecida, equação de uma parábola. Só que agora é uma parábola deitada, né? Porque o quadrado está na variável y, não está na variável x. Mas, novamente você pode perguntar, bom, mas o gráfico, a parábola deitada, ela não é um gráfico, né? Porque o teste da reta vertical me dá 2 pontos, né? Como é que isso aí está me dando um gráfico, se era uma função? Novamente é a mesma coisa, não é a parábola inteira não é um gráfico, porém se você pegar uma parte, ou a parte de cima ou a parte de baixo, é um gráfico. Qual é delas? Qual delas é o gráfico? Aí você olha, o y é mais a raiz, é a parte positiva. Então você está falando dessa parte de cima da parábola aqui, certo? Então, como o seu gráfico é o y é mais a raiz, né, mais metade da raiz, você está falando da parte não negativa, então é a parte de cima. Né? Se você pegasse a parte de baixo aqui, você estaria falando da função menos a raiz de x mais 2 sobre 2. Ok? Bom, então peço que vocês analisem lá os exercícios disponíveis no material 3 e 4. No material 3 vocês têm condição de fazer qualquer dos exercícios. No material 4 peço que vocês deem atenção a esses exercícios 6, 7 e 8, né, que falam desses tópicos que a gente falou aqui, e façam também a leitura das páginas 1 a 7, que foi o que eu falei anteriormente, sobre as transformações em gráficos. Ok? Bem, vamos falar rapidinho, uma leve introdução aqui à próxima parte da matéria, que é de composição de funções. Esse material você vai encontrar no material 5. O material 5 aqui é o material que começa a falar sobre funções compostas e função inversa. Ok? Bom, quando eu falo de composição de funções, eu tenho duas funções, né? Eu vou aplicar uma função, ao resultado dessa função eu quero aplicar a próxima função. Então, para eu fazer essa operação, quando eu for aplicar a segunda função, essa segunda função tem que estar definida no resultado proveniente da função anterior. Né? Então, quer dizer, se o conjunto domínio da função f contiver a imagem, né, da função g, eu posso calcular f do g de x, quando você pega um x no domínio da g. Ou seja, pega a função g, o domínio da função g está aqui. Né? Pega um elemento x qualquer no domínio da função g, aplica esse resultado. Se o resultado da função g cair dentro do domínio da função f, eu posso agora aplicar f em cima dele. Né? Então, para isso fazer sentido, eu preciso ter a imagem da função g contida no domínio da função f. Se eu estiver nessa condição, eu posso calcular esse elemento aqui, né? f do g de x. Isso é o que a gente chama de uma composição de funções, né? Aplicar uma função ao resultado de uma outra anterior. Essa é a construção que talvez nos dá mais exemplos de funções na matemática. Composição de funções. Então, a gente denota a composição da função f com g por f bola g. Né? Isso aqui a gente é comum, é costumeiro a gente ler isso aqui como f bola g. Então, f bola g de um valor x, no fundo, é f do g de x. Guardem aqui essa definiçãozinha. Então, algumas construções bem simples. Né? Pega duas funções aqui, x ao cubo é a função f, g de x é x menos 2. Vamos determinar o que é f bola g e o que é g bola f, ou seja, o que é f composta com g e o que é g composta com f. Então, f composta com g, primeiro eu vou avaliar a função g, que é x menos 2, e aplicar esse resultado à função f. Então, f bola g de x nada mais é que f do g de x. O que é o g de x? É x menos 2, então eu estou querendo calcular f de x menos 2. Mas o que a função f faz? Ela eleva ao cubo. Então eu vou ter que elevar ao cubo esse elemento. X menos 2 ao cubo seria a minha expressão de f bola g. E g bola f, o que eu faço? G bola f seria calcular g no valor f de x. Mas o que é o valor f de x? X ao cubo. Então eu vou ter que calcular g de x ao cubo. O que a função g faz? Ela pega o elemento e subtrai 2. Então eu vou ter que subtrair 2 desse elemento. É x ao cubo menos 2.
Então você percebe, a primeira coisa que você observa é o seguinte: a composição de funções ela não é comutativa, né? Se eu compuser f com g e compuser g com f, vocês estão vendo que em geral isso aí dá coisas diferentes. Beleza? Um outro exemplozinho aí, um pouquinho mais elaborado, né, para desenvolver algebricamente. Pega essa função aqui, f de x igual a 1 sobre x menos 1. G de x é x menos 1 sobre x mais 1. Vamos analisar primeiramente o domínio dessas funções. Aqui eu não analisei anteriormente, mas o domínio dessas duas funções aqui, ó, qual o domínio dessa função? Teria que procurar quais são os valores x para os quais isso aqui faz sentido. Bom, isso aqui eu não tenho restrição nenhuma, eu posso calcular o cubo de qualquer número, né, real. Então o domínio dessa função é qualquer número real, a mesma coisa para essa. Né? Essa função eu posso pegar um número x, subtrair 2 dele, não tenho restrição nenhuma. Restrições são coisas do tipo raiz quadrada, né? Raiz quadrada de x mais 2. Para isso aqui fazer sentido, eu estou extraindo uma raiz quadrada, eu tenho que ter x maior ou igual a zero. Né? Por exemplo, 2 sobre x mais 4. Para isso aqui fazer sentido, x mais 4 tem que ser diferente de zero, eu não posso dividir por zero, então x tem que ser diferente de menos 4. Isso eu quero dizer com restrições na expressão. Nessas duas eu não tenho restrição nenhuma. Eu posso elevar ao cubo qualquer número, eu posso subtrair 2 de qualquer número. Então essas duas funções têm como domínio qualquer número real. Quando a gente compôs as duas funções, a gente chegou nessa e nessa, que são novamente funções com domínio real. Né? Então o domínio das funções compostas coincidiu com os domínios das duas funções originais. Claro que aqui vamos considerar esse desenho, esse diagrama ilustrativo aqui. Quando eu começo com duas funções conhecidas, g e f, né? Então a minha função g vem do domínio A e a minha função f vem do domínio B. Para eu compor a função f com g, para isso aqui fazer sentido, o domínio disso aqui tem que começar com valores que já estavam no domínio da g. Né? Não posso estar criando novos valores. Então o domínio da composta tem que necessariamente ter que estar contido no domínio da função original. Então, essa aqui é uma condição necessária para você fazer uma construção de funções compostas. Okay? Então esse exemplo te dá justamente esse detalhe técnico, esse detalhe de fundamento. Né? A função f ela está definida em onde? Eu não posso anular o denominador, então o x não pode ser 1. O domínio da função f é qualquer número real exceto 1. Da mesma forma, o domínio da função g eu não posso anular esse denominador, então o x não pode ser menos 1. São os domínios das duas. Vamos compor f com g, mesma análise. O que é compor f com g? É calcular f em g de x. O que a função f faz? Faz 1 menos o seu parâmetro menos 1. O meu parâmetro aqui vai passar a ser g de x. Então é como se fosse 1 sobre g de x menos 1. Então no lugar de g de x você vem e coloca a expressão da função g. Então eu vou ter 1 sobre x menos 1 sobre x mais 1 menos 1. Tiro o mínimo aqui. Ficou dividido. Dividir pela fração é multiplicar pelo seu inverso. Então você está chegando que a expressão da função f composta com g é dada por essa expressão aqui. Então você pode pensar, opa, essa expressão aqui eu não tenho restrição alguma. Né? Eu posso pegar um número real, somar com 1, o resultado dividir por 2. Em princípio, meu domínio seria todos os números reais. Porém, pelo conceito de função composta, né, para você compor as duas funções, essa composta tem que estar definida aqui em valores onde a primeira já estava definida. Então você tem que considerar a interseção do domínio disso aqui com o domínio da função inicial, que era esse aqui. Né? A função de partida era essa. Então o domínio real dessa expressão aqui composta vai ser, na verdade, qualquer número real menos 1. Menos ou menos 1. Ok? Da mesma forma, você pode fazer aqui o g bola f, né? Então, para a gente praticar aqui a composição. Né? Então, g bola f, o que eu vou fazer? O que é g bola f? É g de f de x. O que a função g faz? Ela pega o parâmetro dela, soma 1, subtrai 1, divide pelo parâmetro somado com 1. O parâmetro aqui agora vai ser f de x. Então, eu vou ter que fazer essa conta. F de x menos 1 sobre f de x mais 1.
Aí você volta lá, o que é f de x? 1 sobre x menos 1. No lugar de f de x aqui eu vou botar 1 sobre x menos 1. Assim, embaixo. Tiro o mínimo aqui e aqui. Cheguei nessa expressão aqui, ó, g bola f é dada por essa expressão. Qual a restrição que eu tenho nessa expressão? O x tem que ser diferente de zero, né? Eu não posso dividir por zero. Porém, lembra que o domínio da função composta tem que estar contido no domínio da função original aqui. A função original tinha como domínio números diferentes de 1. Então, os números já tinham que ser diferentes de 1 e agora tem que ser também diferente de zero. Então o domínio da composta tem que ser os números diferentes de 0 e 1. Beleza? Bom, esse conteúdo a gente vai voltar a falar dele, é o conteúdo do material 5. Já pode antecipar um pouco a leitura, né? Tem uma leitura um conteúdo bem bacaninha lá, ele dá a ideia da função como se fosse uma caixa, né? Que você joga uma entrada que ela devolve uma saída. Então você compor as funções é como se você pusesse essas caixas uma seguida da outra, né? Então você aplicaria a caixa, né? A máquina, a função g, vai colocar essa entrada x e devolver uma saída g de x, e a saída da máquina g entraria na máquina f, resultando na composição das duas máquinas, né? Se você mudar a ordenação da posição das máquinas, você tem um outro resultado. Então, dei uma lida nesse material, a gente vai voltar a falar disso aqui. Lembrando que esse material também pode ser encontrado lá no livro do Stuart, tá? Aqui nessa seção Novas Funções a partir de Conhecidas, ó. Você também vai ter conteúdo parecido com aquele conteúdo de transformação de gráfico. O que acontece com o gráfico quando você soma uma constante na função ou na variável. Faz aqui belas explicações aqui bem diretas. Fala também de composição de funções aqui mais adiante, combinação de funções aqui que seria somas, né, subtrações. A gente não falou disso aqui, mas isso aqui a gente usa o tempo todo, né? Você pega duas funções e soma elas, você obtém novas funções, né? Então são maneiras de combinar funções também evidentes, mas talvez a mais complexa dela seja a composição de funções, que é o que a gente está falando aqui. Então aqui ele está fazendo alguns exemplos parecidos com o que a gente acabou de fazer, e vamos voltar a falar disso mais adiante. Ok? Então encerro por aqui. Dúvidas, coloquem lá na nossa página. Não deixem acumular suas dúvidas. Nos vemos na próxima. Até mais. Valeu!